Olá a todos do YouTube, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Vamos continuar hoje a nossa leitura a partir do versículo 53 do capítulo 14 de Marcos. Nós estamos nesta série de leitura bíblica, vamos ler a Bíblia toda, começamos em Mateus, vamos terminar em Malaquias. Compartilhe esse vídeo, se possível, com aquelas pessoas que não dispõem de muito tempo para ler ou tem dificuldade para ler, mas dispõe de tempo para ouvir. Na hora do almoço, no carro, na hora do banho, antes de dormir. E vamos ler a Bíblia juntos. Vamos continuar então a nossa leitura a partir do versículo 53, capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas estavam reunidos. Pedro seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e, sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam. Pois muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram congruentes. Alguns, levantando-se, davam falso testemunho contra ele. Nós mesmos ouvimos dizer: eu destruirei este templo feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem quanto a essa acusação o testemunho deles era congruente. Levantando então o sumo sacerdote no meio deles, interrogou Jesus, dizendo: nada respondes? Que testemunham estes contra ti? Ele, porém, ficou calado, e nada respondeu. O sumo sacerdote o interrogou de novo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, então, rasgando suas túnicas, disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram no réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a esbofeteá-lo e a dizer: dá o mal de profeta. E os criados o esbofeteavam. Quando Pedro estava embaixo no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fitou-o e disse: também tu estavas com Jesus o Nazareno? Ele, porém, negou, dizendo: não sei nem compreendo o que dizes, e foi para fora, para o pátio anterior. E um galo cantou. E a criada, vendo, começou de novo a dizer aos presentes: este é um deles. Ele negou de novo. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro: de fato, és um deles, pois és galileu. Ele, porém, começou a maldizer e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente, pela segunda vez, um galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E começou a chorar. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e manietando a Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondendo ele, disse: tu o dizes. E os chefes dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo: nada respondes? Vês de quando te acusam? Jesus, porém, nada mais respondeu, de sorte que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, ele lhe soltava um preso que pedisse. Ora, havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores, que numa revolta havia cometido um homicídio. A multidão, tendo subido, começou a pedir que lhes fizesse como sempre tinha feito. Pilatos então perguntou-lhes: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia, com efeito, que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os chefes dos sacerdotes, porém, incitavam o povo a pedirem antes que ele soltasse Barrabás. Pilatos perguntou-lhes de novo: que farei de Jesus, que dizeis ser o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais veemência: crucifica-o. Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás. E depois de mandar açoitar a Jesus, entregou para que fosse crucificado. Os soldados o levaram ao interior do palácio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Em seguida, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe impuseram. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com as próprias vestes. E levaram-no fora para que o crucificassem. Requisitaram certo Simão Cireneu, que passava por ali vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer o lugar da caveira. Deram-lhe vinho com mirra, que ele não tomou. Então o crucificaram, e repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber com que cada um ficaria.
Era a terceira hora quando o crucificaram, e acima deles estava a inscrição da sua culpa, o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à esquerda. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça, dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes, caçoando deles entre si com os escribas, diziam: A outro salvou e a si mesmo não pode salvar? O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e creamos. E até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. A hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona Jesus deu um grande grito dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ao ouvirem isso, disseram: Eis que ele chama por Elias. E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem descê-lo. Jesus, então, dando um grande grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima a baixo. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. E também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe. Entre elas Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galiléia, e ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. E já chegada a tarde, sendo o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado, veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto, e chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um lençol, desceu, enrolou-o no lençol e o pôs num túmulo que fora talhado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra, fechando a entrada do túmulo. Maria de Magdala e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora posto. Passado o sábado, Maria de Magdala e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungir um corpo. De madrugada, no primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo, ao nascer do sol. E diziam entre si: Quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? E erguendo os olhos, viram que a pedra já fora removida. Ora, a pedra era muito grande. Tendo entrado no túmulo, elas viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhes disse: Não vos espanteis. Procurais Jesus de Nazaré, o crucificado? Ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galiléia. Lá o vereis, como vos tinha dito. Elas saíram e fugiram do túmulo, pois um temor e um estupor se apossaram delas, e nada contaram a ninguém, pois tinham medo. Ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele, e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não havia dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu, sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Amém? Com isso, nós finalizamos o Evangelho de Marcos. Esse foi o último capítulo, o capítulo 16 de Marcos, falando da crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Muito bom, né? E aqui no Evangelho de Marcos nós temos um pouco mais de detalhe falando sobre como José de Arimateia
enrolou o corpo de Jesus, colocou no túmulo, e como Pilatos ficou admirado por Jesus ter morrido rápido, porque as mortes por crucificação, às vezes as pessoas aguentavam por até 48 horas, alguns aguentavam até por 72 horas. E a morte de Jesus foi rápida, foi, se não me engano, questão de entre 9 e 12 horas. Então, isso mostra como Jesus já tinha sofrido antes de chegar a ser crucificado e também a misericórdia de Deus em adiantar o tempo da morte para que Jesus não ficasse sofrendo tanto tempo, né? E assim foi consumada a obra. E cá estamos nós, lendo esse Evangelho e vivendo o reino. Espero que vocês tenham gostado. A partir de amanhã, então, nós iniciaremos um novo livro que é o Evangelho segundo Lucas. Espero vocês amanhã. Fiquem com Deus e até lá.